Linha do tempo da World Wide Web. Desde a sua fundação em 1989, a World Wide Web tocou a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo e mudou fundamentalmente a forma como nos conectamos com os outros, a natureza do nosso trabalho, como descobrimos e compartilhamos notícias e novas ideias, como nos divertimos e como as comunidades se formam e funcionam. A linha do tempo abaixo é o início de um esforço para capturar os principais marcos e pequenos momentos que moldaram a web desde 1989. É um documento vivo que atualizaremos com suas contribuições. Para sugerir um item para adicionar à linha do tempo, por favor, envie-nos uma mensagem. 1989. A World Wide Web começa como um projeto do CERN, Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, chamado INCIRI, iniciado pelo cientista britânico Tim Berners-Lee. Outros nomes considerados para o projeto incluem The Information Me e The Mini of Information. A AOL lança seu serviço de bate-papo Instant Messenger e começa a receber os usuários com a icônica saudação "Você tem e-mail?". 1990. O computador NeXT, usado por Tim Berners-Lee no CERN. Wikipédia. 42% dos adultos americanos já usaram um computador. O primeiro site e servidor do mundo entram em operação no CERN, rodando no computador NeXT de Tim Berners-Lee, que traz a mensagem "Esta máquina é um servidor. Não desligue". Tim Berners-Lee desenvolve o primeiro navegador da web World Wide Web. Archie, a primeira ferramenta para pesquisar na internet, é desenvolvida pelo estudante da Universidade McGill, Alan Intage. 1991. Os pesquisadores montam uma foto ao vivo de uma cafeteira para que possam dizer pelas telas de seus computadores quando uma panela nova foi preparada. Mais tarde conectada à World Wide Web, torna-se a primeira webcam. 1992. O termo navegar na internet é cunhado e popularizado. Crédito: Silvano de Genaro CERN. Tim Berners-Lee posta a primeira foto, da banda Les Horribles Cernetes, na web. O navegador de modo de linha é iniciado. É o primeiro navegador prontamente acessível para a World Wide Web. 1994. 11 milhões de lares americanos estão equipados para andar na superestrada da informação. Uma das primeiras compras conhecidas na web ocorre: uma pizza de pepperoni com cogumelos e queijo extra da Pizza Hut. A Casa Branca do presidente Bill Clinton fica online. Yahoo é criado pelos estudantes de pós-graduação da Universidade de Stanford, Jerry Yang e David Filo. Eles originalmente chamaram o site de Guia de Jerry e David para a World Wide Web. O primeiro banner para Outwired.com aparece, com o texto "Você já clicou com o mouse aqui? Você vai". Dois advogados postam a primeira mensagem de spam comercial massiva com o assunto Loteria do Green Card, Final One. 199.518 milhões de lares americanos estão agora online, mas apenas 3% dos usuários online já se inscreveram na World Wide Web. Amazon.com abre para negócios, apresentando-se como a maior livraria da Terra. Craig Newmark inicia o Craigslist, originalmente uma lista de e-mail de eventos de São Francisco.met.com, o primeiro site de namoro online, é lançado. O empresário Pierre Omidyar lança o eBay, originalmente chamado de Auction Web. Ele lista o primeiro item à venda: um ponteiro laser quebrado. Um colecionador o compra por US cifrão 14,83. Chris Lamprecht se torna a primeira pessoa a ser banida da internet por decreto judicial. Eu disse ao juiz que os computadores eram minha vida, lembrou Lamprecht mais tarde. O IPO da Netscape inicia a mentalidade da corrida do ouro para startups da web. A Microsoft lança o Windows 95 e a primeira versão do Internet Explorer. O serviço de hospedagem na web GeoCities é lançado. 199.677% dos usuários online enviam ou recebem e-mails pelo menos uma vez a cada poucas semanas, contra 65% em 1995. A Nokia lança o Nokia 9000 Communicator, o primeiro celular com recursos de internet. O Hotmail é lançado como um dos primeiros serviços de webmail do mundo. Seu nome é uma referência à linguagem HTML da internet usada para criar páginas da web. The Dancing Baby, uma animação 3D, torna-se um dos primeiros vídeos virais. Os 97 milhões visitam Marte, na internet. O laboratório de propulsão a jato permite que as pessoas assistam ao pouso do rover Sojourner e à exploração de Marte. A transmissão gera cerca de 40 milhões a 45 milhões de acessos por dia.
A Netflix é lançada como uma empresa que envia DVDs para residências pelo correio. GoDaddy é lançado como jomaxtechnologies.google.com registra como um domínio. Jor Barger se torna a primeira pessoa a usar o termo vblog para descrever a lista de links em seu site. 1998. 20% dos americanos recebem notícias da internet pelo menos uma vez por semana, contra 4% em 1995. A AOL lança o AOL 4.0 e inunda os lares americanos com malas diretas em CD-ROM. O número de membros da AOL salta de 8 milhões para 16 milhões de membros. Internet Corporations for Assigned Names and Numbers, ICANN, assume a responsabilidade pela coordenação dos sistemas globais de identificadores exclusivos da Internet. Oxford Dictionary adiciona spam e digerati. 1999 O Pew Research Center testa pesquisas online com resultados mistos. 41% dos adultos estão usando a internet e o clima é a atração de notícias online mais popular. O serviço de download de MP3 Napster é lançado, sobrecarregando as redes de alta velocidade nos dormitórios universitários. Muitas faculdades proíbem o serviço e ele é posteriormente encerrado por permitir o compartilhamento ilegal de arquivos de música. Yahoo adquire a GeoCities por 3,6 bilhões de dólares. 200.043% dos usuários da internet dizem que sentiriam falta de ficar online muito, contra 32% em 1995. 78% dos usuários da internet que baixam músicas não acham que é roubo salvar arquivos de música nos discos rígidos de seus computadores. 40 milhões de americanos, ou 48% dos usuários da internet, compraram um produto online. 32% dos usuários da internet, mais de 30 milhões de pessoas, enviaram cartões eletrônicos para entes queridos e amigos. O Nasdaq disparou no final dos anos 90 e depois caiu drasticamente. O Nasdaq atinge um recorde de 5.048, antes de cair 78% durante o estouro das .com. Uma pesquisa de 2001 descobriu que 71% dos americanos que ouviram falar sobre os problemas das .com acreditam que uma das principais causas dos problemas das .com é que os investidores estavam ansiosos para ganhar muito dinheiro e assumiram muitos riscos. A AOL adquire Time Warner por 165 bilhões de dólares. O New York Times diz que podem ser as empresas de internet que fazem a compra e a velha mídia que se vende. 2001 Apenas 3% dos usuários da internet dizem que obtiveram a maioria de suas informações sobre os ataques de 11 de setembro e as consequências da internet. O usuário médio da internet gasta 83 minutos online. Jimmy Wales lança a Wikipédia. Os usuários escrevem mais de 20 mil entradas de enciclopédia no primeiro ano. 2002 55 milhões de pessoas agora ficam online do trabalho e 44% das que têm acesso à internet no trabalho dizem que o uso da internet as ajuda a fazer seu trabalho. Captura de tela por Wired. O site de rede social Friendster.com é lançado, mas é rapidamente ultrapassado pelo Facebook. A Microsoft lança o Xbox Live, seu serviço de jogos multiplayer online. Os críticos zombaram da ideia, observando como as conexões de banda larga eram incomuns na época. 2003. Crédito. CNET. A Apple lança a iTunes Music Store com 200 mil músicas a 99 centavos cada. A loja vende 1 milhão de músicas em sua primeira semana. O Skype, um serviço de chamadas de voz sobre IP e mensagens instantâneas, é iniciado e rapidamente se torna um verbo, como em Skype Me. Lançamento do site de rede profissional LinkedIn. MySpace.com é fundada e rapidamente adotada por músicos que buscam compartilhar música e construir suas bases de fãs. Presidente George W. Bush sanciona a Lei Ken-Spam, estabelecendo os primeiros padrões nacionais para o envio de e-mails comerciais. Sistema de publicação de blog WordPress criado. 200.411% dos internautas americanos acompanham os resultados na noite da eleição online. 1 em cada 10 usuários da internet se inscreve para receber boletins informativos políticos por e-mail e alertas de notícias durante a campanha. O estudante de Harvard Mark Zuckerberg lança tfacebook.com. 1.200 alunos de Harvard se inscrevem nas primeiras 24 horas. O Facebook se torna o maior site de rede social do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo. O Google começa a ser negociado na Nasdaq a US$ 85 por ação. Lançamento do site de notícias sociais Digg.
Os usuários do Dig votam para desenterrar os links que gostam e enterrar aqueles que não gostam. Mozilla lança Firefox 1.0. Jogo de RPG online multijogador massivo. MORP, World of Warcraft é lançado. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. 20.058% dos usuários adultos americanos da internet dizem que participam de ligas de fantasia esportiva online. 9% dos usuários da internet, 13 milhões de americanos, foram online para doar dinheiro para as vítimas dos furacões Katrina e Rita na costa do Golfo. Cerca de 1 em cada 6 adultos online, 25 milhões de pessoas, já vendeu algo online. As conexões de banda larga superam as conexões dial-up. O site de notícias da comunidade Reddit é fundado. É comprado pela Condé Nast um ano depois por US $20 milhões. A News Corp, de Rupert Murdoch, compra o MySpace por $580 milhões e o vende em 2011 por $35 milhões. YouTube é fundado no Dia dos Namorados. O primeiro vídeo, uma explicação do que há de legal nos elefantes, foi enviado pelo cofundador Javed Karim em 23 de abril. O Google adquire a empresa um ano depois. 2006 O falecido senador Ted Stevens descreve a internet como uma série de tubos, durante um discurso de 2006 sobre neutralidade da rede. Sua citação é ridicularizada por Boing Boing e pelo Daily Show e inspira remixes do YouTube. Google adquire o YouTube por $1,65 bilhão. Os fundadores do YouTube, Chad e Steve, anunciam a aquisição do Google em um vídeo gravado em um estacionamento. O rei da pesquisa e o rei do vídeo se uniram. Lançamentos do Twitter. O fundador Jack Dorsey envia o primeiro tweet, apenas configurando meu TWTTR. 2007 36% dos adultos americanos online consultam a Wikipédia. 32% dos americanos já ouviram falar da paródia em vídeo de Hillary e Bill Clinton do episódio final de The Sopranos, e 19% realmente viram. 36% dos americanos dizem que teriam dificuldade em desistir de seu BlackBerry ou outro dispositivo de e-mail sem fio, contra 6% em 2002. A Apple lança seu primeiro iPhone, ao preço de $499 para 4 GB e $599 para 8G. A Estônia se torna o primeiro país do mundo a usar a votação pela internet em uma eleição parlamentar. 2008 3/4, 74%, dos usuários da internet, ou 55% de toda a população adulta dos Estados Unidos, dizem que ficaram online durante a eleição presidencial para participar ou obter notícias e informações sobre a campanha. 19% dos proprietários de celulares dizem que ficaram online com seus telefones. Google lança o navegador Chrome. HTML5 é introduzido. Lançamento do site Groupon. A Apple lança sua App Store com 552 aplicativos. A Microsoft se oferece para comprar o Yahoo por US $44,6 bilhões, mas as duas empresas não conseguem chegar a um acordo sobre um preço de compra. World of Warcraft atinge 11,5 milhões de assinantes em todo o mundo. O Guinness Book of World Records o nomeia o MORP mais popular.
2009, 69% dos americanos recorrem à internet para lidar e entender a recessão. Mecanismo de pesquisa Bing da Microsoft é lançado. Twitter levanta 98 milhões de dólares de investidores, avaliando a empresa em $1 bilhão. A web está paralisada pela história de um menino de 6 anos voando sobre o Colorado em um balão meteorológico. A história mais tarde prova ser uma farsa. A explosão de Kanye West no VMA gera um meme na internet. Vídeos virais como David After Dentist, Susan Boyle, Baby Dancing to Beyoncé e J.K. Wedding Transcendence lançam pessoas comuns ao estrelato da web recém-descoberto. 2010, 35% dos adultos têm telefones celulares com aplicativos, mas apenas 2/3 realmente os usam. Lançamento dos sites sociais de compartilhamento de fotos Pinterest e Instagram. Wikileaks colabora com as principais organizações de mídia para divulgar telegramas diplomáticos dos Estados Unidos. Ex-funcionários do Facebook lançam site de perguntas e respostas baseado em usuários Quora. 201.115% dos adolescentes que usam mídias sociais dizem que foram alvo de maldade online. 68% de todos os americanos dizem que a internet teve um grande impacto na capacidade dos grupos de se comunicarem com os membros. LinkedIn atinge 100 milhões de usuários e estreia na Nise. A Microsoft compra o Skype por US cifrão, 8,5 bilhões. Google Mais é lançado. Jovens egípcios usam as hashtags #Egypt e #Jan25 no Twitter para divulgar a Revolução Egípcia. O governo responde desligando a internet. Friday de Rebecca Black se torna uma sensação no YouTube. 201,266% dos usuários da internet usam Facebook e 12% usam o Instagram. Entre os 13% dos adultos americanos que fizeram uma contribuição financeira para um candidato presidencial, 50% doaram online ou por e-mail. Facebook atinge 1 bilhão de usuários ativos mensais, tornando-se a rede social dominante em todo o mundo. Alguns analistas começam a chamá-lo de Facebookistão. A empresa compra o Instagram por $1 bilhão e estreia na Nasdaq a $38 por ação. Vídeo Gangnam Style da estrela da música sul-coreana PSY supera Baby de Justin Bieber como o vídeo mais visto de todos os tempos, com mais de 800 milhões de visualizações. As vendas de comércio eletrônico chegam a $1 trilhão em todo o mundo. A Internet Society funda o Hall da Fama da Internet para celebrar as pessoas que dão vida à internet. 2013 a maioria, 56%, dos americanos agora possui algum tipo de smartphone. 51% dos adultos dos Estados Unidos fazem transações bancárias online. O ex-funcionário da CIA e contratado da NSA Edward Snowden entrega milhares de documentos confidenciais a organizações de mídia, expondo um programa ultra-secreto de vigilância de dados do governo. A Apple diz que os downloads da loja de aplicativos chegam a 40 bilhões. Com 20 bilhões apenas em 2012. Twitter registra seu tão esperado IPO. As ações sobem 73% acima do preço do IPO de $26 por ação no primeiro dia de negociação. https://twitter.com/twitter/statuses/3782619321484165112. 201.445% dos usuários de internet com idades entre 18 e 29 anos em relacionamentos sérios dizem que a internet teve um impacto em seu relacionamento. Facebook compra aplicativo de mensagens WhatsApp por $19 bilhões. Se inscrevam-se no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.